Olá pessoal, tudo bom? Olá, tudo bom, Mila? A gente já está entrando, já aguardando a Kátia ficar online, que aí eu já convido para começarmos daqui a 2 minutinhos a nossa live. Boa noite, Ale, Ângela, Daniel. Só aguardando a Kátia entrar online e aí nós começamos a nossa live em 2 minutinhos. Enquanto isso, fiquem aqui. Vocês me ouvem? Tudo bem com o som? Kátia acabou de entrar, vou adicionar. Kátia, já mandei a solicitação para Kátia. Minutinhos, 1 minuto, 2 minutos. A gente já começa. Desde já, muito obrigado a todas e todos que estão entrando aqui. Oiê! Oiê, tudo bom? Tudo e você? Tudo certo. Tava Bom, aqui começar apanhando do Instagram. pontualmente. Pelo menos. Você sabe que é a primeira live aqui pelo Diálogo. Vamos lá, então. Olha, que demais! Que Que demais. honra, né? E que Que honra. responsa, ó. Que responsa, que responsa. O pessoal está entrando aqui, então, imagem, som, tanto da Kátia quanto Todo aqui mundo os meus, ouvindo bem? coloquei. Todo mundo ouvindo bem? Dá um Som, joinha. ok. Ok, ok, ok. Então tá, então combinamos 7h30, Bem, vamos agora 7h30. Boa noite a todas, a todos e a todes para a primeira live do Diálogos Entre Nós. Eu sou o Guilherme Gobato, consultor e idealizador da plataforma de curadoria e conteúdo em diversidade, o Diálogos Entre Nós. Nós aqui, vocês online, a Kátia e eu, formamos um conjunto repleto e diverso de nós. Nós, na primeira pessoa do plural, na certeza e esperança de que união e boas parcerias promovem mais equidade, igualdade e respeito, em prol de uma sociedade mais diversa e inclusiva. E nós, com plural de nó, obstáculos, dificuldades, mas também ponto essencial que juntos podemos desatar e caminharmos e promovermos mais inclusão e diversidade. Diálogos Entre Nós promoveu e organizou, ano passado, 4 edições presenciais no Google for Startups, aqui em São Paulo, como fruto de uma parceria de conteúdo do Poder da Colaboração da minha querida Isabela Secato, junto com o Google for Startups. Nessas 4 edições presenciais, tratamos de temas específicos de eixos temáticos em diversidade e inclusão. Então, em setembro do ano passado, tratamos do tema étnico-racial. Em outubro, o tema LGBTQIA+. E em novembro, o tema pessoas com deficiência, sendo que a Kátia foi uma das minhas panelistas, corações. E dezembro, igualdade de gênero. Sempre num recorte interseccional para cada um dos temas, para cada um dos encontros. Eu tive o prazer e a honra de receber peças de destaque em diversidade e inclusão para mesas redondas, 3 pessoas por edição, por noite, totalizando então 12 pessoas, sendo 10 mulheres e 2 homens. Vamos lá então. bora pro desafio de hoje. Bora para o desafio. Bora. Eu gostaria que você se apresentasse, se autodescrevesse para o pessoal, e até aproveitando o último gancho aqui, eu também vou me autodescrever, aí já lhe passo a palavra. Eu sou homem, branco, cisgênero, gay, uso cabelo curto, barba curta, pretos, ainda pretos pela natureza, não são brancos, visto camisa azul, e os óculos de grau, e atrás de mim está ambientado o escritório aqui em casa, com alguns livros, plantinhas e tal, uns quadros de baleias que nós gostamos muito aqui. E agora eu passo então a palavra para a Kátia, por favor, se autodescreva e se apresente, por gentileza. Gui, obrigada pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês. A galera sabe que eu estreiei a semana passada nas lives, né? Então aí dá aquele friozinho na barriga ainda. Sim. Mas é muito bom estar aqui, compartilhar nesse momento onde a gente
precisa se apoiar e se ajudar de alguma forma. Bom, para quem não me conhece, eu sou baixinha, sou um pouco mais cheinha, fofinha, vai? Branca, cabelo castanho claro, tá um pouco mais claro devido à idade, então, diferente do Gui, eu já tenho os cabelinhos brancos ali, fazendo um charme. Uso óculos, tô com um vestido azul com umas flores coloridas, rosadas, vermelhas. Tô num ambiente que tem uma cortina atrás e tem uma florzinha do meu lado esquerdo da tela, acho que direita de vocês, que vocês estão me vendo. Então, Perfe- estamos aqui já. Esquerda também. Perfeito, Kátia, obrigado. E novamente agradeço a todas, todos e todos que continuam a entrar online, nos prestigiar e avançar nesse bate-papo. Então, a Muito intenção bom. de hoje é, de fato, batermos um papo online, no formato possível, devido ao momento, num tema central, que é pessoas com deficiência e a quarentena. E aí eu gostaria de uma que a Kátia inicialmente comentasse, por gentileza, Kátia, aquele seu artigo que você publicou no LinkedIn há uns 10 dias atrás, cujo título é A Cada Fratura, uma Quarentena. Aquele artigo me tocou profundamente, de uma maneira bem genuína e especial, e eu gostaria que você trouxesse, então, para um gancho inicial, as suas reflexões, e aí a gente vai direcionando aqui, o pessoal vai perguntando, a gente vai comentando. Vamos lá. Muito bom. Xi, eu vi que você tá aqui também. Beijo pra você, viu, amor? Eu lembro de você lá na DASA. Nossa, Gui, esse texto, na verdade, eu resolvi escrever. Foi um dia que eu comecei a escrever, acho que pra lá de meia-noite. Porque eu tava angustiada e eu precisava, acho que, extravasar, sabe? Aquilo que eu tava pensando. E eu vinha refletindo muito Show. sobre tudo que eu vinha ouvindo dos meus colegas, grupos de WhatsApp, né, redes sociais, sobre a angústia das pessoas de ficar em casa, de não poder sair, né? De, eu quero sair, eu quero. Eu tenho filhos adolescentes, então eu entendo dos filhos, mas por que que eu tava tão calma, sabe? Tão tranquila, tão, tá tudo bem. Eu vim passar o isolamento social na casa dos meus pais, né? E para ficar com eles e perto deles, enfim, fica mais fácil quando a gente consegue ficar junto de quem a gente ama. E foi muito louco, porque eu tava bem, tá bom aqui, tô num espaço confortável, tô bem, tô perto da minha família, e não tava angustiada. E aí eu fui fazer né, ali uma busca na minha memória de todas as vezes que eu já tinha passado por aquilo. E coincidentemente, naquele momento, eu lembrei que fazia uns exatos 2 anos que eu tinha sofrido o meu último isolamento social, foi quando eu caí da cadeira e quebrei as 2 pernas e o braço. E fiquei 2 meses aqui no bate-local, na casa da minha mãe, Hum. numa cama de hospital, no meio da sala, né? Só que muito mais presa do que eu tava hoje. Eu tava numa cama, com dor. E quantas vezes eu não tinha passado por aquilo e eu não tinha percebido que todas as vezes que eu passava por aquela situação, eu vivia esse isolamento social, porque por mais que os amigos viessem visitar, nem todos têm disponibilidade de tanto tempo. Eu passava grande parte sozinha. Óbvio que com o apoio da família, mas da última vez todos estavam trabalhando, então eu ficava naquele revezamento, né? E aí eu fui fazendo aquela busca na minha memória de quantas vezes isso já tinha acontecido e quantas vezes eu já tinha passado por esse momento de formas muito piores do que eu estava passando dessa vez. E era por isso que eu estava tão calma. Era por isso que eu estava tão tranquila, né? E como é que eu podia ali fazer uma reflexão sobre isso? Quantas pessoas hoje também não passam por isso ou vivem numa eterna quarentena que a gente está dizendo, né? Que a gente está de Uhum. quarentena. Quarentena é quando a gente está doente, na verdade, né? Mas quantas pessoas não vivem numa eterna quarentena? Quantas vezes as pessoas não ficam isoladas do mundo, num quartinho fechado, sem acesso à família, à cultura, à informação, por ter uma deficiência, né? E eu comecei a fazer vários paralelos, assim, sabe, na minha cabeça de quanto esse processo de inclusão tem a ver com esse momento que a gente está vivendo, né? Tem a ver com tudo isso que a gente está passando. E aí eu resolvi escrever o texto, resolvi trazer um pouquinho esses questionamentos que estavam na minha cabeça ali e compartilhar que 10 anos da minha vida, de 43, eu passei em isolamento social. Eu acho Não, que é perfeito, isso. claro.
Não, perfeito, Kátia. E aí, na verdade, isso, particularmente, né, dentro dos seus locais de fala, né, alguns múltiplos, como mãe, como esposa, como filha, como profissional com deficiência, quando eu li aquilo realmente, eu acho que aquilo conversa, até como eu mesmo comentei com você, seja por mensagem ou pela rede, LinkedIn, como é que aquilo conversa de uma forma universal e restrita, mesmo com pessoas que não têm deficiência, assim. E a minha sensação imediata foi uma reflexão sobre, na verdade, alguns privilégios que eu acabo tendo dentro dos meus locais de fala. Eu não possuo deficiência, eu pensei, nossa, às vezes eu não tinha pensado nesse aspecto e tal. Às vezes até um pouco da segurança psicológica, o ânimo, aquela produtividade, ansiedade pode aumentar, pode ser deteriorada um pouco em relação nesses momentos de isolamento, de quarentena, e aquilo realmente conversou comigo. Então aqui eu até indico novamente o texto do perfil do LinkedIn da Kátia, a cada fratura uma quarentena, um artigo de 10 dias atrás. Maravilhoso. É, e é louco, né? Alguém perguntou aqui o que, que a gente está fazendo para ocupar a mente, né? Eu tenho trabalhado um Sim. tanto, na verdade, um bocadinho, porque a gente precisa aproveitar esse momento para criar, aproveitar esse momento para se atualizar, aproveitar esse momento. E não é diferente daquilo que eu sempre faço quando eu vivi as minhas quarentenas. Eu nunca vou Uhum. esquecer quando uma vez eu estava trabalhando, eu trabalhava na Natura, e quando eu trabalhava e não tinha ali um cargo onde eu tinha, né, a flexibilidade de horário, que eu tinha que fazer tudo certinho, eu estava de licença médica, então eu não podia trabalhar de licença médica, né? Mas eu trabalhar me ocupava o tempo. Era assim, era útil para mim, eu me sentia útil fazendo aquilo da cama. E o meu gestor me mandava o WhatsApp, né, na época, falava assim, desliga o computador, pelo amor de Deus. Não, eu vou cancelar o seu login. Eu falava, não faça isso comigo, pelo amor de Deus, né? Porque eu preciso ocupar o meu tempo. Então, hoje eu tenho essa liberdade, então eu posso trabalhar a hora que eu quero. E tenho feito outras coisas, a gente tem lido bastante. Não consegui ainda ver, tenho feito EAD. Eu falei que a Claro. missão para esse isolamento social é aprender a falar Libras, né? Sim. Então, é uma missão. É uma coisa que eu tenho lá enrolada há um tempo. Aliás, esse vídeo, né, Gui, vai estar gravado pela Marisa Pérez em Libras, e vai estar disponibilizado tanto no perfil do Gui, quanto da Talento Incluir, quanto no meu. Enfim, a gente vai disponibilizar para a galera surda poder ter acesso a essa nossa conversa, que é bem legal. E amar, Corações para Amar, vai fazer a interpretação para a gente depois. Bem lembrado, Mas, obrigado. Obrigado, Kátia. imagina. Até respondendo um comentário da Fiamma Cecília, qual a sua empresa? Acho que para você ela pergunta. E o que você faz? Então, acho que ela se puder rapidamente falar a respeito. Bom, hoje eu sou consultora de diversidade e inclusão, assim como o Gui. A nossa especialidade é a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, hoje eu atuo pela Talento Incluir, junto com a Carolzinha, com a Tabata, com a Eli, todo o time que está lá com a gente, fazendo a gente se reinventar. Então, é muito bacana, porque eu fiz uma trajetória corporativa. Faz 2 anos que eu estou nesse desafio delicioso de falar de inclusão, de fato que me pertence, né? E eu nunca tinha me visto nessa posição, porque eu não via como eu podia contribuir com as pessoas. Para mim sempre foi tão natural ter a deficiência, porque eu nasci com ela, que eu não via, eu falava assim, nossa, mas o que eu faço que as pessoas ficam tão espantadas e por que elas ficam espantadas? E eu não entendia. E aí eu comecei a perceber que as pessoas não tinham acesso a exemplos, a convivência. E o meu marido sempre falou isso muito pra mim. E eu falava, gente, mas é sério que as pessoas têm carência dessa informação? Será que é isso mesmo que eu preciso contribuir? E cada vez que eu vejo que alguma coisa que a gente fala inspira o outro do outro lado, né? Inspira o outro a fazer diferente. Quando eu te conheci foi um presente, eu falo sempre pra você, um presente enorme te conhecer o ano passado, porque são pessoas que estão ali na mesma vibe, né? Que podem fazer a diferença de alguma forma. Então, Clay, também tô com saudade de você. Faz tempo que a gente não se Maravilha. vê. Então é isso, eu Ah, acho que a gente tem um papel importante aí de fazer essa transformação social acontecer de uma forma linda. E a gente está num momento de muita reflexão, né? O sim. momento que a gente está vivendo coloca todo mundo hoje
num lugar de fala amanhã, né? Num lugar de fala amanhã de que passou por esse isolamento social. E qual foi a sensação? Quando eu nego um emprego para alguém, quando eu nego um espaço para a pessoa ser quem tem vontade de ser, de, né, montar a configuração de família, de relacionamentos que quiser, que é o seu caso. O quanto isso não significa nada perto do que a gente pode ser como ser humano, como pessoas solidárias, como pessoas que estão juntas e que não tem nada que Exatamente. separe, né? Porque o que importa ao final do dia é você ter produzido, ter batido metas, ter entregado resultados, não importa sua orientação É, sexual, identidade de gênero, se você tem ou não deficiência, se você é homem, se você é mulher. Assim, o que importa ao final do dia é pertencimento, é engajamento, ali é resultados de fato. E é sobre é. isso que eu até te mando uma pergunta, pessoal, tá? Nesses momentos de isolamento social, e considerando que pessoas com deficiência, historicamente, podem ter passado podem ter passado por momentos de exclusão ou de isolamento social decorrente de suas deficiências, como é que você acha que elas podem melhor lidar com este momento de isolamento social geral, de forma a se manterem engajadas, produtivas, com um senso de pertencimento, tanto nas empresas ou na sociedade como um todo? Olha, a convivência social para pessoa com deficiência é extremamente importante, né? Porque a gente já viveu um isolamento social há muito tempo ali. Então agora a gente estava num momento meio que auge de inclusão, de compartilhar, de aprender, de troca. Então a gente tem feito ali um trabalho, vai começar um trabalho semana que vem de apoio mesmo às pessoas com deficiência, né? Que precisem falar sobre isso, que precisem ali trocar, mas mantenham a paz, sabe? Mantenham a mente sã, né? Porque se a gente não mantiver a mente sã, a gente já manteve tanto tempo né, por tantos outros motivos, que acho que esse motivo é o mais um para nossa trajetória, que a gente tem muito mais a agregar do que as pessoas que nunca passaram pelo que a gente passou. Então a gente tem um papel Uhum. aí de ajudar quem está ao nosso redor, com calma, com tranquilidade. Os empregos eles vão estar lá, a produtividade, a gente consegue ser produtivo. E sabe o que é mais legal, Gui? Saber que quem era resistente ao home office e não contratava a pessoa com deficiência porque ela só ia trabalhar de casa, agora ele Uhum. teve que passar por isso e ver que ele também teve que ser produtivo de casa, né? E que dá para rolar. Então a gente tem muita esperança ali, de que quando tudo isso melhorar e que as coisas se transformarem, porque vai rolar uma transformação muito grande na sociedade, né? Quando tudo isso acalmar, a gente vai ter muito mais oportunidade de mostrar a nossa capacidade, oportunidade de ter mais possibilidades de tipos de trabalho, né, que requerem muitas vezes. Eu brinco, eu vou falar umas besteiras aqui, pode? Você deixa? Mas eu brinco Liberado. que Você pode tudo. Tá fazendo minha tremendos. Eu mãe, só vejo coração aqui para você direto. a minha mãe fala, ai filha, você fala umas besteiras? Eu falo, ai, eu falo, porque assim, essa sou eu. Mas, gente, eu tô acostumando o meu corpo a fazer xixi a hora que ele quer. Não a hora que eu Sim. posso, sabe? Então isso é tão rico que eu mesmo vou me perceber se eu tô fazendo bem e se eu quero voltar naquele ritmo que eu tava antes. Se tem sentido eu ficar 12 horas do meu dia sem ir no banheiro porque eu quero dar o que eu quero fazer, porque calma, respira, respeita o seu corpo, sabe? Respeita as suas limitações, entende, deixa claro. Então, acho que isso tem me feito muito bem, né? De escutar o meu corpo, escutar as minhas necessidades, e deixar isso em pé de igualdade com todo mundo, porque a gente está vivendo a mesma situação. Com deficiência, Sim. sem deficiência, com privilégio, sem privilégio, tá todo mundo ali carente da mesma coisa, que é do convívio social, da oportunidade de estar junto, do abraço, da distância da família. Então, quem ali estava começando um trabalho, a gente está com turmas que a gente acabou de contratar, né? Então tem uma galera numa baita expectativa de que ia começar e não começou. Uhum. Respira, calma no coração, vai dar tudo certo. A gente está fazendo o nosso melhor daqui, eu acho que cada um fazendo o seu melhor, a gente vai conseguir fazer essa sociedade mudar um pouquinho.
Exatamente. Pelas parcerias do bem com propósito, né, Katia? Se nós Né? queremos evoluir rumo a uma sociedade mais inclusiva e diversa, é fundamental que todos, todas, todos, todo mundo, a galera mesmo, se una por esse propósito, porque a gente sabe que ao final do dia é criatividade, é inovação, é produtividade, é engajamento, é pertencimento, e isso é respeito, é humanidade. E E aí você vê aproveite, que, galera, para estudar, né? Tem um monte de coisa de sim, graça por aí, tem um monte de coisa bacana para fazer. Então, ó, aproveita para se só o capacitar. problema de home office é que você realmente tem hora para começar, mas não tem hora para terminar às vezes, né? Muitas pessoas foram pegas de surpresa É. de não ter uma rotina exatamente no home office, agora a gente tem que se reinventar. Kátia, eu queria que você comentasse do ponto de vista das empresas, o que elas podem fazer, as empresas, seus líderes, gestores, de uma postura de uma liderança inclusiva, de forma a manter o nível de acolhimento, de forma a manter o nível de pertencimento dos profissionais com deficiência diante desse problema, dessa questão que é o isolamento social. Então, como é que você entende que elas podem ser, de fato, propositivas, com uma liderança inclusiva? Sabe que eu acho que agora é um bom momento para os líderes tirarem aquela máscara de eu preciso ser duro, sério e serem humanos, né? Uhum, Então esse acolhimento ele não precisa acontecer só agora. Esse acolhimento ele pode acontecer o tempo todo. E agora é uma boa oportunidade para começar, para testar. Então ligar para saber se está tudo bem, né? Trocar. As angústias às vezes são as mesmas, não compartilhar. Essa troca é importante, trazer a calma, trazer a gente lá na Talento tem se falado, eu brinco, mais do que a gente se fala normalmente quando não tem nada, né? Então a gente está ali com várias reuniões quase diárias, o tempo todo mundo junto, a gente vê a carinha de todo mundo, e isso não acontece no dia a dia. Então aproveitar esse momento para unir o time, para se aprofundar em coisas que eles não se permitiam aprofundar, de realmente falar com a voz do coração, né? Já tem tanta cobrança por aí, já tem tanta. Que é tão importante que nesse momento, e que quando tudo isso passar, que a gente possa estar junto de novo, que a gente possa estar no mesmo ambiente, que esse acolhimento continue, que a gente, uhum, né, aprenda com tudo isso. Porque é fácil a gente fazer isso quando estou na mesma situação. Agora, quando a gente volta para estaca zero, que eu espero que a gente não volte para estaca zero, que a gente volte uns passinhos para frente já, né? Que quando a gente volte com essa sensibilidade de prestar atenção no outro, de perceber os detalhes, de entender né, as necessidades do outro e que essa troca seja rica. Não só nesse momento de angústia para os dois lados, mas que às vezes a angústia está de um lado só e que o papel do líder é esse, de entender, de conversar, de acolher. Então, acho que se tiver que ficar algum recado para a liderança, que comece a exercitar no momento onde todo mundo pode errar, sabe? E que tá tudo certo. perfeito. Que comece a exercitar e que continue no É, momento que nós sairmos dessa crise, esse isolamento e tal, e que até intensifiquem seus movimentos de liderança inclusiva, de acolhimento, de respeito, de pertencimento, não apenas com profissionais com deficiência, mas inclusive, né, Kátia? que esse Eu, sentimento que a gente tem agora não morra, sabe? Não passe. sim, Que quando tudo voltar ao normal, se voltar, né, do jeito que uhum, era antes, mas que as pessoas não deixem que tudo isso que a gente aprendeu e tá fazendo agora fique no passado. Leve pro presente, sabe? exatamente. E até só dar um recadinho geral aqui para a galera da live. Postem, na verdade, só captura de tela, print screen da nossa live, marquem a Kátia, me marquem, hashtag diálogos entre nós, hashtag talento incluir, e aí nos marcando a gente pode acompanhar e replicar para vocês. Certeza. Kátia, assim, eu estou sendo um pouco relapso, desculpa pessoal, de ler todos os comentários, mas eu vou rapidamente para a caixinha de perguntas, aquele interrogação, fica mais Tá. fácil de receber as perguntas, aí depois eu passo para cima para mais perguntas do pessoal. A Kirinoi, a usuária Kirinoi, ela pergunta que ensinamentos você, Kátia, acredita que as empresas terão nessa fase e que facilitarão a inclusão? Inclusão, ela não fala de pessoas com deficiência, mas vamos considerar como se fosse.
Eu acho que as pessoas vão se perceber vulneráveis, Uhum. né? Como um todo. Que aí agora, nesse momento, não vale cargo, não vale, né, grupo, não vale nada. Vale o que a gente tem dentro da gente de melhor para oferecer para o outro. E que bom que são coisas diferentes que a gente tem para oferecer. Porque assim, cada um pode agregar um pouquinho com alguma coisa interessante. Então, acho que as empresas vão aprender que elas podem confiar nas pessoas, né? Que elas vão trabalhar de casa e vão ser produtivas, Uhum. que elas podem confiar nos parceiros, confiar nos fornecedores, sabe? Isso vai trazendo uma relação muito mais evoluída, tanto para o nosso dia a dia como para o nosso trabalho, né? Essa pressão, essa tudo que a gente sente de que a gente está o tempo todo sendo culpado. Eu falava, quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu gastava mais tempo formalizando por e-mails combinados de corredor do que de fato trabalhando, porque um dia alguém podia dizer que eu não falei aquilo no corredor. Isso não é humano, né? Quanto tempo a gente não perde se justificando? Então, é lindo a gente poder ver. Eu faço reuniões comerciais durante o dia e, gente, tem 6, 7 pessoas na sala. Né? Que demais que as pessoas se permitam ter tempo para isso. Se tem tempo no home office, é porque é muito mais produtivo, a pessoa pode sim estar mais presente em outros momentos, né? Então as reuniões são Uhum. muito mais produtivas, é, elas são rápidas, elas são inteligentes, elas são. Então acho que tudo isso a gente tem que levar para o nosso futuro, assim, sabe? Todos os aprendizados, né? Eu vou pensar 2 vezes entre fazer uma reunião presencial e talvez se eu puder fazer uma online. Quanto tempo eu não evito de carro, de desgaste, de poluição, de tempo, de possibilidades que podem acontecer. Então, acho que isso as empresas elas vão aprender um tanto a redimensionar tempo, cobranças, confiança e um monte de coisa boa. Exatamente. E você começou falando sobre vulnerabilidades, e não há nenhum problema nós sermos vulneráveis. Na verdade, acho que isso é inerente ao comportamento humano. Não somos bons e ótimos em tudo que nós gostaríamos de ser, mas o que, na verdade, acho que a gente pode aprender disso é o que nós fazemos diante dessas vulnerabilidades, como nós nos situamos, como nós nos estruturamos em momentos de bonança, de céu azul, brigadeiro, e em momentos de É, crise, de isolamento, de quarentena, que estamos expostos atualmente, correto? E aí é muito legal a gente pensar que, assim, às vezes, quanto mais alto, né, o nosso cargo dentro das empresas, menos a gente se permite errar e não saber. E todo esse processo de inclusão é um processo de autoconhecimento. Então, isso que a gente está vivendo agora é puro autoconhecimento, né? É pura inteligência emocional. Para você não pirar dentro de casa, pra você não, né, não matar marido, filho, gato, papagaio, cachorro, você precisa ter um jogo de cintura, precisa ter inteligência emocional, independente de cargo. Então, o não saber lidar com algumas situações, o não saber como fazer, faz parte do jogo, independente do cargo que você esteja ali, né, naquele momento. Então é muito importante que as pessoas se permitam não saber, se permitam trocar, perguntar, porque é muito legal. Perfeito. Eu capturei uma pergunta aqui no comentário da Andiara, e ela fala o Querida, você tá seguinte: aí. querida, né? Já mandou mensagem para mim hoje cedo. Kátia, como você acha que a liderança deve se posicionar diante da onda de demissões que muitas empresas têm colocado, a partir de uma desculpa de que o vírus é um problema tal, e os desligamentos em massa que ainda podem ocorrer? Ela não especifica se são desligamentos de pessoas com deficiência, mas de qualquer maneira os desligamentos em geral. Como é que você acha que a liderança deve se posicionar? É muito triste você ver tudo isso acontecer, né, Gui? Eu acho que qualquer empresário hoje, seja ele pequeno, médio ou de uma multinacional, tem uma responsabilidade muito grande aí com pessoas, com vidas, né? Mas eu acho que esse volta para o acolhimento, sabe? Às vezes são decisões que a gente tem que tomar porque não é porque a gente quer, é porque a gente foi obrigado, porque veio top-down. Como líder, muitas vezes a gente tem Uhum. que fazer os que não é solicitado a fazer, e não o que a gente de fato gostaria de fazer, né?
Acho que a gente trazer serenidade nesse momento, sabe? Trazer apoio emocional, trazer possibilidades, ajudar, por exemplo, em indicações futuras. A economia vai voltar ao normal, né? Talvez fazer uma mentoria com essas pessoas para que elas consigam ali se reequilibrar e se preparar para um próximo passo, uma ajuda para desenvolver um currículo bacana, porque a pessoa talvez trave, não veja as suas potencialidades, então o líder vai conseguir ali trazer, né? Olha, você é bom nisso, destaca isso no seu currículo. Então, talvez a liderança possa apoiar, não para não demitir, porque demitir não está na mão da grande maioria dos líderes, está na mão de uma, né, uma galera que se é de grande empresa, não é que está no dia a dia. Então, para o líder que está ali no dia a dia, perto do time, que faça o que um ser humano faria como amigo, sabe? Como é que ele Sim. pode ajudar a dar um conselho bom, a ajudar a apoiar nesse momento, para que logo que tudo melhore, ele indique, ele recomende a pessoa, ele ajude a se recolocar, ou até mesmo a possibilidade de trazer de volta quando tudo melhorar, né? Sim, sim. E avisa os navegantes, né, Kátia? Quer uma capacidade de resiliência maior ou ímpar, como profissionais, pessoas com deficiência têm, de ser, assim, diante de diversas barreiras físicas, de comunicação, atitudinais, elas acabam tendo que enfrentar uma sociedade, um mundo que não necessariamente os inclui e os acolhe. Então, são profissionais com competências de gestão razoavelmente bem trabalhadas, inclusive a capacidade de inovação. São pessoas que fazem o que nós fazemos, mas de uma maneira diferente, totalmente adaptadas à sua própria realidade, ou física, ou intelectual, ou visual, ou auditivo, e por aí vai. Então, assim, avisos É. navegantes, profissionais com deficiência, são umas caixinhas de ótimas surpresas. Eu brinco que a gente nunca tem o plano A nunca dá certo o nosso, né? Então a gente tem que ter o B e o C na manga. E isso para as empresas é muito bacana. Essa nossa capacidade de resiliência mesmo, de aguentar os trancos, pressão, é o nosso dia a dia. A gente precisa, só para chegar para trabalhar, a gente passa por situações que as pessoas não imaginam, né? Então, se a gente souber aproveitar, se a liderança souber aproveitar tudo isso que a gente tem, que talvez não estejam nos skills, nos hard skills, né, nas coisas técnicas, mas se eles souberem olhar para a pessoa com deficiência, e olhar que esses soft skills podem falar muito mais alto na hora de uma Uhum. contratação, que você precisa de calma, serenidade, paz, jogo de cintura, né? E o técnico a galera aprende, não tem por que que... Então é isso, a gente tá muito mais acostumado aos perrengues do que a galera imagina. E talvez o meu texto, a inspiração do meu texto seja exatamente por isso. Foram tantos os perrengues que esse é mais um perrengue. E o que me angustia é saber que tem gente que vai continuar nessa quarentena, sabe? Então, para a Exato. liderança, se eu tivesse que deixar um recado, reflita. Reflita na hora de dizer um não para uma pessoa com deficiência, na hora de um processo de seleção, ou de, não quero porque vai dar trabalho, porque a gente sabe que rola, né? Então, não quero porque vai dar trabalho, é porque eu vou precisar me dedicar mais, dá mais, né? O time não está preparado, é porque não entrega igual, eu tenho metas. São todas as desculpas que fizeram parte das desculpas antes desse isolamento social e antes do que a gente está vivendo agora, né? Que depois que a gente volte para ativa e cada um possa ali se restabelecer, que essa liderança acredite mais nas possibilidades, acredite mais nessas potencialidades, dê mais oportunidade, porque não foi legal viver no isolamento social, né? Não foi legal para ninguém. Então, saber que Não, não tem sido, não tem sido. não tem sido. Então, saber que são pessoas que podem ser retiradas desse isolamento social de anos, cara, é muito legal. Então, que se não for por propósito, como é o nosso trabalho, que seja por ego, que seja por boa ação. Depois a pessoa vai perceber que não foi por nada disso e que foi foi lindo o resultado. Mas que seja pelo motivo que for, mas que se permita, né? E colabore com esse processo de tirar a galera de casa, tirar do quartinho escuro, tirar de um isolamento onde
a pessoa não pode conviver com outras pessoas. Eu estava conversando com a Marisa, com a intérprete Sim. de Libras, e ela falando dos trabalhos que ela faz voluntário para as pessoas surdo-cegas nesse momento de Covid. Eles não têm acesso à informação. Eles faltam duas habilidades sensoriais importantíssimas, que é a audição e a visão. Como é que ela vai saber higiene? Como é que ela vai saber que ela não que a Libras tátil para ela é a única forma de se comunicar e que ela tem que pôr a mão no queixo da pessoa para. E aquilo foi me dando uma angústia, né? Porque sim, mas elas vão passar por isso. E elas vão ter pessoas que vão dar conta de apoiá-las, como a Marisa, o Sérgio, entre tantas outras que estão fazendo trabalhos lindos. Então, que esses líderes se permitam trazer essa galera para dentro, tirar desse isolamento social, porque a gente aprende ou no amor ou na dor, né? E Exatamente. a gente está Atualmente é aprendendo dor. muitas coisas na dor. Então, que esse sirva de aprendizado. Perfeito. Kátia, nós temos 3 perguntas na sequência. Xizinha pergunta: o que você acha que muda de agora para frente? É uma pergunta bem ampla. Ai, se eu pudesse mudar tudo, ia ser lindo, né? Mas o que eu quero que não mude, eu Uhum, acho que as pessoas têm que continuar na vibe que elas estão. De serem solidárias, de serem respeitosas, de serem ali pessoas que se preocupam com o outro, né? Eu quero morrer, gente. Aí eu vou dar uma opinião, tá? Tem gente que vai amar, tem gente que vai odiar e tá tudo bem. Mas você não precisa colocar que você está fazendo uma boa ação nas redes sociais, né? Eu quero morrer quando a pessoa bota print da tela do motorista do iFood, fala assim, olha, obrigada por trazer a minha comida enquanto eu estou na rua, eu estou me protegendo e gratidão. Cara, agradece a ele, ponto. Não precisa ficar colocando na rede social que você está fazendo isso, sabe? Então, a única coisa que eu peço que mude é que as pessoas façam menos coisas por ego e por serem legais e que façam de verdade, de coração. Tem muita gente fazendo as coisas de coração, tem muita gente uhum. trabalhando ali no anonimato, que precisam de todo o apoio e todo o, o amparo para continuar fazendo seus trabalhos. Então, é isso que importa, sabe? É o que a gente faz, o que faz bem pra gente, não o que é legal para os outros verem. Não que eu contrato pessoa com deficiência porque eu sou um bonzinho. Não porque eu agradeço em público porque as pessoas precisam ver que eu tô agradecendo. Né? Eu preciso fazer pra mim, por mim, que faz sentido naquele momento que eu tô vivendo. Então que isso fique, né? E que esse sentimento de solidariedade, de dar. Outro dia eu tava numa call de manhã e foi muito engraçado que a moça virou e falou assim: ai meu Deus, agora é a hora do bom dia. Eu falei, como assim, hora do bom dia? Ela falou, não, a galera acorda, vai dando bom dia na varanda, de repente tá todo mundo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Cara, que isso não termine. Todo dia, a gente vai acordar e vai dar bom dia. Por hora a gente vai dar bom dia na varanda. Exatamente. Bom, Kátia, tem um rápido comentário do Alexandre. Ele é cadeirante há 28 anos e pergunta sobre uma solução colocar intérpretes de Libras nas lives. Sim, Alexandre, é uma preocupação nossa. Infelizmente, no Instagram só permite dois painelistas, 2 pessoas que falam ao mesmo tempo, tal, a Kátia e eu, e nós informamos no começo da live que essa versão será disponibilizada com a intérprete de Libras, a Marisa. Depois a gente divulga nas nossas redes essa mesma live já com intérprete de Libras. Kátia, uma pergunta para você, do Daniel. Qual a perspectiva de contratação de pessoas com deficiência pós-coronavírus? As empresas devem acelerar ou reduzir a contratação na sua visão? Ah, na minha visão tem que acelerar sempre, né? Não vai ter que reduzir nunca. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento, esse gancho, para entender que tá todo mundo no mesmo barco. Se tem capacitação, se tem perfil para estar lá, se a empresa está precisando, bora, né? Não importa se tem deficiência, se não tem. Eu acho que é um bom momento. Bom, logo depois que todo mundo voltar, eu acho que a gente vai estar mais humano. Então é um bom momento para a gente se permitir fazer essas contratações, essas defesas, principalmente o RH, fazer essas defesas para dentro das empresas. Perfeito. O Rafael, sim, ele dá os parabéns à nossa live, a você e a mim. Obrigado, Rafa.
e ele pergunta qual a melhor ferramenta, Kátia ou Arma, que as empresas podem utilizar para acelerar a inclusão e a diversidade nas suas rotinas. Difícil essa pergunta, né? É o Rafa, pessoal você que está sacaneou comigo. o Mas pessoal que tá calibrado, né? O pessoal que eu está acho bem que a calibrado. principal ferramenta é a humildade. E isso a gente tem, né? A gente só não desenvolve, algumas pessoas não desenvolvem. Mas eu acho que a principal ferramenta é a humildade de não saber, de se permitir aprender, de querer estar junto, de entender o lugar do outro, de ter um pouco de empatia. Eu acho que são ferramentas que a gente já tem. Não precisa de ferramenta nova ali, nenhum processo mirabolante para fazer esse negócio acontecer. É usar aquilo que a gente já tem de melhor que às vezes está adormecido lá no cantinho. Perfeito. Mais uma pergunta, Kátia, do Clayton. Você acha, Kátia, que as empresas estarão mais flexíveis com pessoas com deficiência diante de sua situação de grupos em risco ou vulnerabilizados? Flexíveis nessa questão de crise. Olha, eu acho que quando a gente. Agora, no meio da crise, não. As pessoas estão Uhum. numa pegada de sobrevivência, né? Mas eu acho que essa crise vai fazer muita gente pensar de uma forma diferente. Então, se a gente já estava numa onda boa de. E sabe o que eu percebi, Gui? Que a gente, por exemplo, não parou, né? Muitas É isso que eu ia empresas estão perguntar. procurando a gente, muitas empresas. Eu acho que eu nunca fiz tanta call e tanta visita comercial no mesmo dia, assim. E que lindo isso, porque e o que eu tenho escutado é, nossa, esse era um assunto que estava ali meio engavetado, porque o dia a dia consome a gente, agora a gente consegue ter tempo para fazer isso. Olha que legal. E você vê que as pessoas querem fazer, sabe? Elas têm uma vontade genuína de fazer e não era priorizado pelas próprias empresas. Então, que tem a cobrança, mas que ao mesmo tempo não é prioridade e confunde a cabeça da galera, né? Então, eu acho que o assunto não morre, ele vem forte, sabe? Ele vem ali ganhando uma perspectiva boa, mas eu não sei se logo quando a gente voltar vai ser o primeiro plano de ação. A gente da Talento está plantando algumas sementinhas para que isso aconteça, porque é um assunto que a gente luta todos os dias, né? Para fazer essa Uhum. inclusão e para fazer esse negócio dar certo. Então, mas eu acho que as empresas não pararam, ou melhor, as pessoas que cuidam disso nas empresas, né? Porque acho que mais a inclusão vai muito mais feita por pessoas que fazem parte daquele mundo corporativo do que a própria marca em si. Elas estão disponíveis, elas estão ali buscando informação, tentando se atualizar, pedindo ajuda, interessadas no tema. Então não foi um assunto que ficou de cantinho e agora tô de férias, sabe? Não vou me preocupar com Uhum. isso também. Não, elas estão se permitindo buscar informações que elas não tinham tempo de buscar. E isso me dá uma luzinha ali no fim do túnel, um calorzinho no coração. Que bom, Kátia. Eu até compartilho uma visão pessoal do que eu tenho lido, ouvido de colegas, amigos a respeito e tal, sobre esse momento, que até em alguns comentários falou-se da questão de estamos todos no mesmo barco nessa crise e tal, bacana. Estamos, na verdade, expostos aos efeitos, às negatividades, ou, enfim, do isolamento social. Só que acho que talvez a gente possa, pelo menos na minha posição, que eu concordo, é que estamos nesse mar, né? Num mar revolto, num mar complicado, com altas ondas e tal, e estamos em localidades diferentes, né? Algumas pessoas em cruzeiros, em suas cabines, outras pessoas no barquinho espremido ali, e infelizmente pessoas que já foram jogadas ao mar, né, que estão ali nadando contra a corrente e podem se perder. Então, Uhum. eu acho que se você puder comentar um pouco, acho que a gente se encaminha para os últimos, pelas minhas contas, 10 ou poucos minutos mais de live, se você puder comentar o que podemos fazer em relação aos privilégios que possuímos, né, na verdade, entendendo privilégios como condições ou um conjunto de coisas que temos pelo fato de ser quem somos ou pela posição social que situamos. Como é que você acha que poderíamos ter um comportamento ativo, solidário, inclusive nesse momento de isolamento social, usando os nossos privilégios?
Olha, Gui, eu acho que você leu meu pensamento, assim, sabe? Pô, Eu todo dia eu acordo pensando o que que eu posso fazer para ajudar o outro, né? Mas que ao mesmo tempo não me põe em risco, que ao mesmo tempo eu consiga ser útil, que ao mesmo tempo. Cara, é uma angústia, né? E é muito louco porque eu não consigo ir lá fazer comida para 500 pessoas e entregar que nem a Maitê faz, que é a coisa mais linda do sim, mundo, sabe? Tipo, minha paixão, assim, o trabalho dela. Não consigo, porque eu sou grupo de risco e aí também, né, não dá certo. Então, cada um, eu acho que tem que fazer uma reflexão da forma como pode ajudar. Faça uma doação, faça um trabalho voluntário de da sua competência, né? Escreva, compartilhe, faça alguma coisa que você sabe fazer, que não te põe em risco. Mas eu tenho certeza que cada um dentro de você tem uma competência muito boa, né? Que coachings, dê coaching para essas pessoas que estão ali, que foram mandadas embora, né? Estudaram tanto tempo, estão ali, façam esse trabalho voluntário. Então, a gente precisa achar o seu melhor para conseguir. Então, o meu papel hoje é divulgar informações importantes para as pessoas com deficiência, acolher as que eu posso acolher, que estão me procurando, né? Que eu converso com algumas e muitas por WhatsApp, nesse momento de angústia do que eu faço, do que eu deixo de fazer, como vai ser. Então, se cada um fizer um pouquinho, se cada um fizer um pouquinho, já tá lindo, né? Então não precisa fazer coisas mirabolantes, não precisa doar milhões, porque nem todo mundo tem, sim, mas dentro do seu lugar de privilégio, eu sou uma pessoa extremamente privilegiada. Eu tô num lugar lindo, na casa dos meus pais, no meio do mato. Hoje um pica-pau veio visitar o jardim, certo. sabe? Cara, e aí a hora. E eu também não posso me sentir culpada por isso. Mas, porque muitas vezes você se culpa, né? Fica se chicoteando. Ai, tem gente passando fome, tem gente. Não vai levar nada a lugar nenhum. Então, o que que a gente pode fazer ali para ajudar o próximo dentro das suas possibilidades, sem precisar ficar levantando bandeira e egos e dizendo para o mundo o que está fazendo, mas fazer. Mais fazer do que fazer propaganda do que está sendo feito, né? Então, tem milhares de alternativas. Pegue sua melhor coisa e dê aulas pela internet, sabe? Ajude a galera a fazer Perfeito. alguma coisa de bom, enfim. Ótimo. E a Ângela, que nos assiste online aqui, minha grande amiga, um beijo, ela inclusive, ela compartilha aqui na caixinha de perguntas que ela tem feito ultimamente, realizado inscrições em processos seletivos, em bancos de currículos, por uma amiga dela com deficiência visual, já que a grande maioria dos sites que esta amiga tem se posicionado não são totalmente acessíveis. Tá aí, então, um bom exemplo de um ato Lindo. cidadão, solidário, engajado, até para acelerar na recolocação desta amiga com deficiência visual. Bacana, né? Perfeito. Cara, ajuda, ajuda. Olha, é tão simples, né? E tão legal, sabe? Tão bacana. Então, que cada um possa ser. Quando eu tava no. Eu moro num condomínio. E aí, quando eu tava lá ainda, eu fui uma das primeiras a colocar no grupo. Ó, eu não vou sair de casa porque eu sou do grupo de risco. Eu já não saía para fazer mercado antes. Uhum. Então, eu domino as compras online muito bem, porque a minha vida é quase baseada em compras online. Quem precisar de ajuda, que tiver mais idade ou não tiver habilidade, eu faço a compra, né? Então é uma forma boba de ajudar, mas a compra vai chegar, aquela pessoa vai se alimentar, ou a farmácia vai chegar. Então, cada um tem um jeito de ajudar. Procure Sim, internamente e às vezes a gente acaba se dando desculpas o tempo todo, né? Ah, porque eu não vou fazer isso exato. porque é bobo. Nada é bobo, gente, nesse momento. Nada é bobo. A gente não tem ideia do que a gente pode ajudar com o outro quando a gente acha que é bobo, a nossa percepção é boba a respeito daquilo que a gente faz. Sim. Então, é muito importante. Claro, uma gota no oceano realmente faz a diferença para pessoas que, historicamente, às vezes se veem excluídas em um convívio social ou prejudicadas em maior ou menor grau. Então, realmente, acho que vale ouvirmos nosso lado solidário de pessoas que vivem em sociedade de forma a manter uma postura ativa, inclusiva, e assim que vai, né, Kátia? Assim vai. Estou Estou controlando o tempo aqui, acho que nós temos mais uns 8, 9 minutinhos, vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui. Inclusive, só um comentário, viu, Katia? Você está Oi, internacional, tem alguém de como Lisboa que assim? assinou lá atrás. Alguém assim, olá de Lisboa.
Olha que chique, quem que tá lá? Eu Eu não acho. sei quem é. Depois eu vou tentar buscar o nome aqui, então, mas assim, você tá internacional. Se fosse da Olha. Espanha é família, e família é suspeito, né? Ah, mas deve ser ali na fronteira, na divisa. É, e, Kátia, até alguns comentários de pessoas que estão nos assistindo perguntaram como é que faz para cadastrarem, para enviarem os seus currículos para Talento Incluir, para a consultoria que você está alocado. Você poderia só dar um rápido speech que eu vou ler a próxima pergunta aqui, enquanto? Tá. Ó, galera, para vocês mandarem o currículo, mandem pelo site, porque aí, como o nosso time tá cada um da sua casa trabalhando, a gente tem acesso ao mesmo lugar, né? Então, mandar por LinkedIn, por e-mail, acaba que dificulta o acesso de todo o time. Então, o site é www.talentoincluir.com.br. Lá tem a área para candidatos, clica lá e vocês colocam o currículo de vocês lá, compartilhar com todo o time de atração e seleção que está trabalhando vagas. Então, tem gente que está pedindo vaga. Então, não morreu, não está apagadinho. A gente está fazendo o processo de seleção para algumas empresas que está super aquecido. A gente adaptou, está fazendo dinâmicas online, super novo para todo Boa. mundo, né? Então, a Paloma que trabalha com a gente é muito fofa, querida. Ontem na reunião ela falou assim, ai, foi tão legal com essa ferramenta nova, eu vi a carinha de todo mundo. Então, a gente está escolhendo ferramenta ainda, enfim, está fazendo tudo muito junto e com muito coração aberto. Então, mandem os currículos, enviem os currículos. Se não for agora, será depois. Mas é importante que a gente esteja perto, esteja junto. Perfeito. Nós estamos longe hoje para continuarmos juntos no próximo momento, correto? Não é? Perfeito. A Então, gente tem que continuar nós, junto, fisicamente ou não. exatamente. Nós temos últimas duas perguntinhas aqui e até um rápido lembrete para o pessoal que nos assiste. Novamente agradecendo a todos e Obrigada, todas pela Andiara. audiência. Esta live do Diálogos Entre Nós, ela terá amanhã a pauta de racismo e Covid-19, estratégias de sobrevivência, com Benilda Brito. E na quinta-feira, a violência de gênero em tempos de isolamento social, sempre às 7h30 da noite. Cara, Temos esse tema é tão uma... importante, Gui. Sim, sim. Tão importante, me dá uma dor no coração. Inclusive, até em relação à violência de gênero, com certeza, assim, eu não li estatísticas, não vi comentários ainda, mas pessoas com deficiência que já têm um histórico de abuso ou de serem vítimas de violência doméstica, em período de isolamento, assim, com certeza, acho que sim, está aumentando, infelizmente. Então, é uma preocupação bem interseccional e a gente tem que Muito. estar atento as nuances das estatísticas que não são E necessariamente não tem abertas. classe social, viu? É geral. Exato. Então, duas últimas perguntinhas, acho que pelas minhas contas, acho que a gente tem uns 5 minutinhos aqui. O Everton pergunta, Kátia, qual segmento, na sua opinião, tem mais bloqueio na contratação de um profissional, de uma pessoa com deficiência? Eu acho O que ele quis segmento de dizer, empresa? ou segmento de empresas, ou talvez a deficiência que a pessoa apresente. Mas você pode comentar livremente. Olha, eu acho que em relação ao segmento de empresa, todas aquelas atividades de risco, que é risco para todo mundo, né? Precisa ser muito conversado com a pessoa com deficiência. A gente parte de um ponto lá na Talento de que tudo é possível desde que a gente adeque e veja as possibilidades. Então, tem empresas que acreditam piamente que o ramo delas, o segmento delas é mais difícil. E é muito bacana ver quando a gente começa a fazer esse trabalho, quantas possibilidades vão aparecendo e quanta gente disposta a trabalhar vai aparecendo. Então, acho que a gente precisa desmistificar cada ramo, cada segmento tem a sua particularidade. E é importante entender que tem ali 9 milhões de pessoas com deficiência aptas a trabalhar de todas as, né, em todas as áreas e com todas as formações possíveis, ou não formações, mas com habilidades técnicas e boa vontade para aprender. Então, acho que o segmento é um ponto que a gente precisa cuidar para não rotular, sabe? Esse segmento é difícil e aí fica eternamente difícil.
E em relação à deficiência, se a pergunta foi em relação à deficiência, a gente ainda tem o desafio da deficiência visual, né? Que é uma deficiência que é a galera mais capacitada, é o maior número de pessoas com deficiência hoje. Dentre as pessoas com deficiência são as pessoas com deficiência visual e que tem mais capacitação, mas que tem menos oportunidade de trabalho. Então, que fique essa dica para a galera que está em busca de bons profissionais, que a galera com deficiência visual tem ali uma aptidão bem particular e bem bacana e que vale a pena conhecer, se permitir conhecer. Perfeito. Bom, Kátia, a gente está se encaminhando então para a última pergunta. Inclusive, não podemos esquecer de tirar uma foto, um print screen da Ai, a nossa Tabata me live mata aqui. se eu não fizer isso, gente. A Tabata Kátia, é a louca da print. você consegue fazer? Eu estou com um celular novo aqui que eu esqueci como é que faz a print screen. Você consegue fazer daí? Eu te mando. Kátia? Vocês viram uma mãozinha aqui, ó? Oi, Ó. Ricardo, tudo bom? Ele faz a print pra gente. Então, agora, nos encaminhamos para a última pergunta, acho que tem uns 3 minutinhos finais aqui, do Luciano Fujita. Quais dicas, Kátia, que você pode dar para quem não está em cargo de liderança, para que crie, então, ambientes corporativos inclusivos? Boa! Eu acho que é fazendo a sua parte, sabe? Levando informação, levando um pouquinho de convivência, levando um pouco de bons exemplos, né? Então, quando você do nada fala, nossa, vocês viram isso? Olha que legal! Olha, isso não caberia aqui, né? Então, você vai fomentando a conversa dentro da empresa, né? E aí você vai fazendo com que a alta liderança comece a receber essa informação de alguma forma. Então, ali cada um é importante para fazer a informação chegar para quem de fato vai tomar a decisão. Exato. Nós podemos não estar em posições formais de liderança, mas que possamos dar o exemplo de inclusão, o exemplo de acolhimento, de respeito, de humanidade. Não apenas com pessoas com deficiência, né, Kátia? Mas sim com todos os diferentes plurais que formam as mais de 7 bilhões de diversidades, né? Porque se conseguir endereçar uma mensagem final, eu até peço, a gente tem mais 2 minutinhos, não esqueça da foto. São as nossas diferenças que nos tornam iguais e são as desigualdades que nos distanciam. Então, a gente realmente tem que ficar com uma reflexão. Eu pediria uma reflexão sua para a gente se encaminhar para mais 1 minutinho e eu creio que já, infelizmente, terminaremos. Gui, acho que para fechar, e um recado para quem tá aqui. Quem tá aqui com a gente é muito suspeito, né? Porque vibra a mesma vibe que a gente. Então, primeiro, gratidão por estarem aqui, por ajudarem a disseminar essa sementinha. São pessoas que fazem parte da nossa convivência diária e conhecem ali nosso trabalho e nosso amor pela causa, pela vida. Mas eu acho que se tiver que ficar um aprendizado, um só, é que a gente precisa entender que independente de raça, credo, condição física, social, orientação sexual, são pessoas, somos todos seres humanos, né? E que todo mundo tem um espaço. E os espaços tem lugar para todo mundo. Então, que essa competição, que essa angústia, que o querer ser melhor que o outro, ela fique de lado um pouco, sabe? Que todo mundo tem ali um espaço para agregar para o outro, para acolher o outro, para estar junto, né, de verdade. Não adianta a gente estar junto fisicamente e estar longe emocionalmente. E era o cenário que a gente vivia. Hoje a gente está muito mais junto emocionalmente, muito mais afastado fisicamente. E isso não faz diferença. Se eu não conto que eu sou cadeirante, vocês não estão vendo minha cadeira aqui. Né? Pode ser que a minha estrutura física dê ali um indício, mas ninguém tá vendo. Então, quando vai a live, vai ser com a Tabata ou com a Carol, ou com pessoas que sofreram um acidente e não vê a cadeira. Então, por que a cadeira assusta tanto no ao vivo? Por que a deficiência assusta tanto no ao vivo e nos aproxima quando a gente está longe? Que essa aproximação que a gente gerou, essa conexão que rolou nesse período e que vai continuar rolando, né? Porque a gente ainda vai ficar em isolamento social por um tempo.
a gente Vai cair. não deixe ela ser um ponto de distanciamento e de isolamento de novo, sabe? Então, que quando a gente possa estar junto fisicamente, que essa conexão que a gente gerou entre os corações, entre as energias, entre a frequência que a gente está vivendo, ela permaneça e fale mais alto que o susto do que a gente está enxergando e vivendo ali. Então, que quando a gente volte a conviver, a gente conviva com todo mundo da mesma forma. Perfeito. Kátia, você é